Namastê, Capricornianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para setembro de 2023. Eu trouxe para as leituras desse mês o Tarô Videntes da Luz. Vou apresentar para vocês um fluxo de leitura e quando ela se encerrar, vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho do Arcanjo Metatron. Então vamos, Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente, setembro de 2023. A Rainha de Paus, 10 de Paus, Torre, cinco de paus, desculpa, 5 de espadas, 8 de ouros, Capricorniano precisa se conectar mais ao espírito para conseguir desapegar daquilo que não serve mais para sua existência. Você tem viajado pela vida com muito peso e esse peso ele precisa ir, porque não tem como você levar mais do que você consegue carregar. Você precisa colocar certas experiências e certas formas de ver a vida no passado para poder prosseguir com mais leveza. De uma certa forma, você já sabe disso. E o que acontece é que você tem procurado ocupar a sua mente. Então você está ocupando a sua mente com coisas para fazer. Você está colocando tarefas no seu dia a dia. E precisa tomar cuidado com isso. Porque tem duas energias aqui. De uma forma, você pode, através da dedicação ao trabalho, ao estudo, ao fazer alguma prática, você obter um autoconhecimento a respeito do que você tem que soltar, o que é que você tem que deixar para trás. Mas por outro lado, se você fica exacerbadamente fazendo coisas para distrair a mente, para não entrar no sentir, para não entrar nessa necessidade de desapego, você está acumulando mais peso nessa bagagem que você está levando na vida, né? Na vida você está aqui, ó, como o 10 de paus. Tá no seu limite, sabe? No seu limite. Precisa viajar mais leve. Pajem de paus, né? É a própria leveza. O 8 de espadas. Hierofante. 7 de paus. Pajem de espadas. Através
de práticas cotidianas, sejam elas espirituais ou não. Aqui também tem um aceno para os estudos, né? Através do seu próprio desenvolvimento, você vai começar a ter as respostas que você tanto procura. Na verdade, eu acho que você sabe muitíssimo bem o que você tem que deixar para trás. Mas você não está conseguindo fazer isso. Porque tem uma expectativa de que a vida faça por você, de uma certa forma. Mas não é o que acontece aqui para mim. É a sua iniciativa. Uma mensagem bem forte de desapego. Desapego não significa que você não vá se importar, que você não vá ter sonhos e aspirações. Significa simplesmente que você está levando para a sua vida atual coisas que não pertencem mais a essa época. Então elas têm que ficar para trás. Tem que ficar no tempo delas, no passado. E o que você traz para hoje? O que você tem de aprendizado? O que você tem de recurso? Você não é o que aconteceu. Você se tornou um resultado do que aconteceu, mas você não é o que aconteceu. Temperança. 3 de paus. A justiça. 9 de paus. O 8 de copas, que é o próprio desapego em si. E esse viajar leve que eu tô falando, né? Você consegue fazer esse processo, tá? Inclusive você tem um auxílio espiritual mesmo para cumprir esse processo. Você vai saber ser cuidadoso com você, carinhoso com você, ao mesmo tempo justo, correto, consigo e com outras pessoas. E tem uma questão aqui também conectada às polaridades aqui com a temperança, o equilíbrio de yin e yang dentro de si. Que envolve, por exemplo, você fazer e você também saber esperar o tempo das coisas. Envolve você estar mais extrovertido e ter momentos de introversão. Você saber exatamente o momento em que tem que usar uma determinada energia. Não tentar usar uma energia que não seja adequada para aquele momento. Um momento em que você está precisando estar para dentro, você querer estar para fora e vice-versa. É uma maneira, inclusive, de você chegar nesse lugar do desapego e do entendimento do que é que tem que ser deixado para trás.
Como eu estava falando, você não é a sua história. Não adianta você carregar a história como se ela fosse um livro e você ficar ali preso ao enredo. Você é o resultado. O que a sua história trouxe de aprendizado? O que você se tornou por conta da sua história? É isso que você tem que levar para frente. Fora isso, eu tô entendendo aqui que é como algo que não tá agregando mais. Não faz nenhum sentido você viver refém da sua história. E já tá na hora mesmo de você viajar mais leve, como eu tô falando. Já está na hora de você desejar estar em outros lugares. Você desejar outras jornadas. Você ampliar os seus horizontes. Aqui tem um aceno para a área do seu mapa onde se encontra Sagitário. Se você sentir no coração, vá assistir ao vídeo de Sagitário, porque lá pode ter uma mensagem para você. Contato com a energia sagitariana vai ajudar você a ter um entendimento do que é que tem que ser deixado para trás e como que você segue em frente com essa leveza. Três de espadas, que é uma carta que saiu para Sagitário. Mundo, que também saiu. Sete de copas. O Imperador. Olha que interessante. E aqui quem está no fundo do deck é o Diabo. Você quer ganhar o mundo. Tem uma questão aqui realmente bastante sagitariana, jupiteriana. Você quer ganhar o mundo, mas ao mesmo tempo você sabe que tem responsabilidades. E aí você sente que para entrar no mundo, você tem que abandonar essas suas responsabilidades. Você vai acabar fazendo escolhas que colocam você num lugar muito delicado. E aí é do seu feitio sempre olhar para onde existe a responsabilidade, né? Você é assim. Você acha que se escolher a leveza, você vai estar sendo irresponsável. Mas tem também um aprendizado aqui nesse tormento da escolha, tá? Tormento da escolha. Por que para ser responsável você não pode ampliar horizontes? A ideia de ampliar horizontes tá trazendo medo para você. É como se você tivesse que fazer viagem para um lugar distante e isso te desse um frio na barriga. É como se você estivesse fazendo uma viagem pela primeira vez. É como se você estivesse vivendo pela primeira vez. E aí você recua
e preza sempre pela responsabilidade. Mas tem um lugar aqui para o caminho do meio, tá? Seis de copas, 10 de ouros, que também saíram para Sagitário. E aí eu já posso adiantar o que está lá na leitura de Sagitário. São questões da criança interior, tá? São questões da criança que você tem que deixar para trás. Não que não tenham acontecido outras coisas posteriormente, ligadas à família, ligadas a afetos, a casamentos, não que não tenham acontecido, mas a fonte, a origem é a infância. E aí você vem colecionando bagagem desde lá atrás. E essa bagagem precisa ir. Não é que você vai deixar de ser a pessoa que você é. É só que você está escolhendo carregar menos coisas, tá? Parar de ver as coisas com tanta seriedade. Pagem de copas. Vários pagens aqui na leitura de vocês, né? Cavaleiro de ouros. Às vezes você acha que na leveza, um rei de paus aqui, trazendo a consciência. Você acha que na leveza você não consegue construir alguma coisa. A questão não é leveza ou seriedade, a questão é constância. Se você resolver apostar na constância e ainda assim você se permitir vivenciar outras coisas, outras realidades, outras conexões, outros lugares, destinos, né? Você vai encontrar a energia que você está procurando. A energia que você está querendo para dentro de si, ela não está na vida cotidiana. A vida cotidiana está servindo como um refúgio para você. Só precisa tomar cuidado porque ela não vira um esconderijo. Porque você está sendo desafiado a voar mais alto. E aqui é o arquétipo do voo, não é propriamente a cabra montanhesa que é o seu arquétipo, né? Tem uma coisa aqui realmente de sair do chão. Não é que você não possa voltar para o chão, mas é a experiência de sair do chão, tá? A ideia de sair do chão perturba. Alguns de vocês, inclusive, podem ter medo de voar de avião. Ou até nem tinham propriamente esse medo, mas acabaram desenvolvendo. Liderança. Responda ao chamado. Interessante a carta da liderança aqui. Porque você não está se sentindo líder de muita coisa, não. Você não está se sentindo nem líder da própria vida. É o chamado que você está recebendo. Você atende a esse chamado e o movimento vem de você. O movimento não vem da vida. Não vai adiantar esperar a vida trazer alguma circunstância.
É você quem tem que fazer o movimento. Você tem que ousar, você tem que ir mais longe, você tem que se desafiar. E no caso de alguns aqui, o ir mais longe é literal, é cair no mundo. É o Sagitário, é botar a mochila nas costas. Como eu falei com eles, a trouxinha do louco. A trouxinha do louco, ela é leve. Ela tem ali só os pertences que ele precisa. Sabe aquela coisa de viajar só com bagagem de mão? Teve uma época que eu tinha muita dificuldade de viajar só com a mala de mão. E aí eu me forcei a aprender a fazer isso. Hoje eu tranquilamente faço uma viagem só com a mala de mão. E aí tem algo nisso para você, tá? É uma coisa de você experimentar não ter todas as respostas. Experimentar ser surpreendido, não ter planos. Porque nessa jornada você vai descobrir essa liderança do seu destino. E aí você pode se tornar líder de outras pessoas, dentro daquilo que cabe na sua vida, né? Adaptando para a sua realidade hoje. Mas para você liderar um grupo de pessoas, você tem que ser líder do seu destino primeiro. E para isso você está sendo chamado, né, convocado a voar. A gente tem naipe de espadas aqui, né? A gente tem o anjo da temperança, a gente tem... Embora até poderia ter mais forte ainda a coisa das asas, mas tem o mundo, tem muitas cartas que saíram para Sagitário, tem essa coisa de se lançar, né? Você está precisando se lançar. E aí, se você tá com medo de ir, é ir com medo mesmo. Porque durante o percurso, você vai ver que a realidade daquela situação é outra, tá? Eu vou ficando por aqui, agradeço. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.